crentes, são nossos irmãos, o nome deles já está escrito no livro da vida, mas para que a gente receba como irmão formalmente, tá? Eles declaram que creem em Cristo, igualzinho nós cremos, tá? Então, para isso eu queria que a igreja e que Felipe e Débora ouvissem, então, primeiro, uma exortação e assim respondam a pergunta, tá? As perguntas que eu vou fazer, respondam sinceramente. Eu costumo, eu sempre repito isso, usar o manual de culto da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu quero fazer bem certinho sempre, embora já decoradamente eu possa fazê-lo. Mas então, eu quero colocar para a igreja que eles foram aprovados pelo conselho, foram aprovados pelos presbíteros da igreja, por mim que componho o conselho, que de fato são irmãos nossos, né? O conselho que representa vocês, e admitiram eles para que eles pudessem vir aqui fazer a profissão, a pública profissão fé deles, tá? Eu quero dizer que, introduzindo, dizendo isso, que o nosso Senhor Jesus Cristo ordenou que os seus servos fossem um só corpo com Ele, unidos uns aos outros pela confissão da mesma fé e pela mesma esperança das mesmas promessas. Em Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33, Jesus Cristo diz: todo aquele que me confessar diante dos homens, também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, Felipe e Débora, quantas vezes eu for chamado para confessar o nome do Senhor, eu virei, não é isso? Amém. Veja, o Espírito Santo ensina, a gente lê isso lá em Romanos capítulo 10, versículo 10, com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Com a boca eu confesso aquilo que eu creio firmemente no meu coração, que eu sou crente em Cristo Jesus, que eu sou um salvo. Veja, visto como pela graça de Deus vocês se acham resolvidos, né, a se unir a essa igreja, ao restante dos discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês respondam, professando a pública fé de vocês, tá, as perguntas que eu vou fazer, com sinceridade. Vocês creem em um só Deus que subsiste em três pessoas, o Pai, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, o Filho, que foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, o qual morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, e o Espírito Santo, santificador das nossas almas e doador da vida. Vocês creem? Amém. Vocês creem que as Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamento, são a palavra de Deus e a única regra de fé e prática dada por Ele à igreja, e que são falsas e perigosas todas as doutrinas e cerimônias contrárias a essa palavra, e todos os usos e costumes acrescentados à simples lei do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? Vocês confessam que foram concebidos em pecado, assim como o salmista disse que nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe, e que por natureza vocês são incapazes de cumprir perfeitamente a lei de Deus, e que são antes inclinados a amar e fazer o que essa lei condena, tendo pecado muitas vezes por pensamentos, palavras e obras. Vocês confessam isso? Vocês creem firmemente que o sangue de Cristo purifica de todo pecado e que não há outro meio de alcançar o perdão e o poder santificador, senão a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a obra do Espírito Santo que Jesus dá a todo o que lhe pede? Vocês estão agora sinceramente arrependidos do mal que vocês têm feito diante de Deus e resolvidos a fazer uso diligente de todos os meios de graça por Ele ordenados para o bem do seu povo e a seguir os seus preceitos de sua lei, deixando de fazer o que Ele vos proíbe em sua palavra e fazendo toda a sua vontade, auxiliados por sua graça? Vocês prometem ainda que, como membros dessa igreja, vocês vão se sujeitar sempre à sua disciplina e às autoridades nela constituídas para seu ensino e governo, enquanto forem fiéis às Sagradas Escrituras? Sim. Vejam, irmãos, a profissão de fé, essas solenes promessas que vocês fizeram de fazer diante de Deus e da igreja, sendo sincera, importa
em uma aliança entre vocês e Deus. Vocês confirmam essa aliança na qual Ele promete ser o único Deus de vocês. E vocês professam que pertencem inteiramente a eles. Amém? Vamos orar, queridos. Deus Todo-Poderoso, por Filipe, por Débora, Pai, esse casal que chegou aqui desejosos em Te servir, em Te adorar, em viver, Pai, em absolutamente tudo, comendo, bebendo, fazendo qualquer outra coisa para a Tua glória. Ó Deus, eles que querem se unir à Igreja de Cristo, independente de bandeira denominacional, mas porque são Teus filhos, querem Te servir nessa igreja local. Ó Pai, nós recebemos em nossos corações, porque são irmãos nossos, porque já foram recebidos pelo Senhor, porque já foram eleitos pelo Senhor, pensados e amados pelo Senhor desde a eternidade. Ó Pai, muito obrigado pela vida desses irmãos. Que sejamos como suportes em todo o tempo, Pai. Que choremos e que possamos vir a sorrir com eles em todo instante. Família da aliança, família nossa, ó Deus, abençoa-nos. Cobre-os com Tua mão poderosa, em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, presbítero César, presbítero Caio, por favor, venham receber os nossos irmãos, representando a igreja presbiteriana Castelo Forte, representar a igreja. Ofereçam a destra da fraternidade a esses irmãos. Logicamente que vocês podem fazer isso, viu, queridos, depois do culto, e devem fazer isso, tá? Mas aqui apenas como uma representação. Amados irmãos, batismo do Lorenzo. Mais uma vez, eu quero que vocês escutem essa instrução. Só mais uma vez confirma, livre, espontânea vontade. Louvado seja Deus. O batismo, irmãos, o batismo, Filipe e Débora, embora vocês já foram instruídos, a igreja também, é um sacramento da nova dispensação. Pois na antiga dispensação também tinha o equivalente ao batismo, a circuncisão. Assim como na antiga dispensação, o imolar de um cordeiro, o sacrifício do cordeiro, na nova dispensação, a Santa Ceia. Veja, o batismo foi instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, no qual a aspersão com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é sinal e selo da nossa união com Cristo, do resgate dos nossos pecados pelo sangue de Cristo, da regeneração dos nossos corações pelo Espírito Santo, da nossa adoção como filhos de Deus e da ressurreição para a vida eterna. Por meio desse sacramento, as pessoas batizadas, que são vocês, são solenemente admitidas na igreja visível e entram com Deus em uma aliança em que Ele promete ser o seu Deus e o da sua posteridade. Essa é a promessa. Não ser somente o Deus de vocês, mas também da sua posteridade. E as pessoas batizadas então prometem pertencer-lhe inteiramente, isso que eles fizeram. Vemos, pois, que o nosso Deus não somente se apiedou de nós, admitindo-nos no número dos seus filhos e na comunhão da igreja, mas também se compadeceu de nossa posteridade. Gênesis capítulo 17, versículo 7. E embora os filhos dos crentes também pertençam à raça de Adão e tenham por isso uma natureza corrupta, Deus os aceita e os adota no número daqueles que constituem o seu povo, em virtude desse pacto. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14. Assim, irmãos, ouçam bem, os filhos dos crentes não têm menos direito hoje ao sacramento do batismo do que a descendência de Abraão tinha ao rito da circuncisão. Se é a mesma coisa, porque uma criança poderia ser mutilada no prepúcio ao 8º dia de nascido,
E porque hoje a gente priva, na simplicidade hoje da nova dispensação, privar a criança de água, daquilo que foi instituído por Cristo. Vejam, irmãos, eles não podem ser privados. De outro modo, a Escritura não daria a eles, aos filhos dos crentes, o nome de santos, como nós vimos também Paulo escrevendo aos Coríntios, com que na Sagrada Escritura, santo é designado os membros da igreja. Nem tampouco o Senhor os teria tratado nessa relação, dando a bênção a eles, declarando que dos tais é o reino dos céus, o reino de Deus. Marcos capítulo 10, versículo 14. Agora, Filipe e Débora, já que Deus concede a vocês esse grande privilégio de vocês dedicarem esse filho a vocês, eu exorto que vocês, da mesma maneira como foram recebidos agora, declarem essa fé de vocês e reconheçam solenemente os deveres que você tem para com Lorenzo agora. Em primeiro, para com Deus e com a igreja, em referência ao Lorenzo. Respondam, por favor, os dois, Filipe e Débora. Vocês creem, então, em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Amém. Em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Vocês creem? Vocês creem no Espírito Santo, em uma só igreja universal? Vocês creem na comunhão dos santos? Vocês creem na remissão dos pecados? Vocês creem na ressurreição do corpo e na vida eterna? Vejam agora, vocês prometem então que, se o Senhor for servido, conservar a vida de Lorenzo até a idade da razão, vocês prometem que vão instruí-lo na crença seguida pelo povo de Deus, como vem sido ensinada nas Sagradas Escrituras? E como tem sido difícil os nossos tempos, meus irmãos, para cuidar dos nossos pequeninos. Mas vocês prometem isso. Vocês prometem ensinar Lorenzo a ler, para que ele venha ler por si mesmo a Bíblia. Vocês prometem orar por ele e com ele, servir vocês mesmos de bons exemplos de piedade e religião. E vocês prometem se esforçar por todos os meios designados por Deus para criá-lo na disciplina e na admoestação do Senhor. Vocês prometem ler a Bíblia com ele e trazê-lo com assiduidade à igreja, ensinando desde a mais tenra idade a Lorenzo respeitar o culto divino e a participar dele? Amém, amém. Louvado seja Deus. Queridos, fiquem à vontade para tirar foto, tá bom? Certeza os pais vão querer o registro desse momento, tá? Vem cá. Lorenzo. Lorenzo Oliveira Barbosa de Matos. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, esse pequenino que, eleito pelo Senhor, privilégio, Pai, por graça, por amor somente, Pai, a essa família, não privando o Lorenzo de também receber essa marca, esse selo, que significa, Deus, para o Senhor, para a igreja e para o mundo, que Lorenzo é teu, Pai, pelas promessas solenes que os pais fizeram diante do Senhor e da igreja. Ó Pai, cobre o pequeno Lorenzo, Pai, esse pequeno gigante de todo mal, livra-o, Pai, de todo mal, cobre-o com tua bênção, Pai, com tua mão poderosa. Ajuda-nos como igreja, Pai, a sermos também bons exemplos para eles, Pai.
Que o Senhor encoraje cada dia Felipe e Débora, Pai. Que essa semente piedosa que é Lorenzo seja plantada no mundo, Pai. E faça do mundo, Pai, aquilo que nós tanto desejamos que o mundo seja, Pai. Ó, Pai, em nome de Jesus. Lorenzo é um cidadão do céu. Mas nos faz, Pai, usufruir dele, da presença dele, Pai. Dos dons, dos frutos que certamente ele vai frutificar para a igreja. Pai, oramos pela vida dele, pelo casal, por essa família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Vamos ficar de pé, queridos? Podem ficar aqui, tá, irmãos?